Meus queridos! E aí, tudo certinho? A gente vai falar hoje sobre uma coisa um pouco diferente que a gente está acostumado a falar, que é claro que a gente vai ficar no mesmo patamar aí da produtividade e tudo isso, mas a gente vai sair um pouco e vai fazer uma crítica do que muitas pessoas fazem quando elas falam de produtividade. Elas falam de hacks, de life hacks, de outras palavras bonitas em inglês aí que você achar, para ter mais produtividade. Elas conhecem o GTD, o Getting Things Done, elas leram O Poder do Hábito, elas fizeram um monte de coisa para tentar ser mais produtivas e elas não conseguiram no final porque elas acabaram, nos mesmos hábitos. Mas a verdade é a seguinte, a verdade é que a produtividade ela tem a primeira e única lei da produtividade que poucas pessoas se dão conta. A gente pega a produtividade e coloca ela num pedestal tão grande que a gente se esquece de fazer as coisas mais básicas e vai para as coisas mais avançadas para tentar fazer alguma coisa, mas como um prédio sem fundação, ele vai cair daqui a pouco. Então nesse vídeo a gente vai ver qual é a primeira e a única lei da produtividade. É o diagrama de Pareto, 80-20, 80% das coisas que você faz dão 20% dos resultados apenas. Então se você trocar esse 80% das coisas que você faz por 20% das coisas que você faz, você vai ter 80% dos resultados. Fica aí comigo que a gente vai dar uma olhada nisso agora, bem rapidinho. Primeiro eu tenho que te falar de um filósofo lá de 1940 chamado Sertilhange. Ele escreveu um livro chamado A Vida Intelectual. O que ele fala na Vida Intelectual? É um livro de um filósofo e ele fala, a mensagem dele é apenas uma: aprender requer concentração. E cara, isso parece ser muito senso comum pra gente, né? Porque desde a primeira série as nossas professorinhas falam, não, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Pois é, cara, e a gente sempre ignorou isso, a gente sempre ignorou esse conselho. E o que a gente faz? A gente vive super conectado, a gente vive no WhatsApp, a gente vive no Facebook, a gente vive respondendo e-mails e a gente esquece de prestar atenção. Então talvez você deva começar pelo começo e começar a prestar atenção nas coisas que você está fazendo antes de tudo. Com base nisso, o professor Anders Ericsson, da Universidade Estadual da Flórida, ele publicou um artigo chamado Prática Deliberada. Não sei se o nome do artigo é esse, mas enfim, o ponto dele é esse, que a gente precisa fazer prática deliberada para as coisas darem certo e para a gente conseguir aprender e produzir mais, que é o intuito dessa série de vídeos sobre o livro Trabalho Focado do Cal Newport, fazer você aprender mais e produzir mais. E o Anders Ericsson fala de prática deliberada como o antídoto, como o remédio, como a solução universal para tudo isso. Mas o que é prática deliberada? A prática deliberada são os anos de experiência que você tem para fazer alguma coisa, mas para fazer de fato, para aprender alguma coisa, para ler livros, para ler artigos, para aprender com outras pessoas e para produzir. É claro, isso demanda tempo de prática deliberada, que é o tempo que você vai ficar estudando e produzindo e cometendo erros e até você acertar e se transformar num dos melhores experts do campo com muita concentração. É claro, presta atenção. Ele coloca 2 passos para a prática deliberada. Ele fala que número 1, a prática deliberada é a atenção totalmente voltada para o que você quer aprender. Então vamos supor que você quer aprender um conceito difícil na tua profissão, você quer aprender a fazer uma macro no Excel, você quer aprender algum artigo do Código Civil ou você quer aprender sobre marketing, alguma coisa assim. O Anders Ericsson ele fala, porra, é muito simples, bicho. Pega, senta e lê e aprende. E depois vai lá e pratica isso deliberadamente, tendo feedback constante. É a segunda definição dele para prática deliberada. Ele fala que, porra, você precisa ter o feedback constante. Então primeiro você precisa aprender, é claro, mas segundo, você precisa praticar e ver se você errou ou acertou para saber se você aprendeu. Se você aprendeu e deu certo o que você fez, puta, beleza, vai em frente, cara. Toca o barco. Agora, não deu certo, bicho? Puta, é hora de recuar e ler mais um pouco e aprender mais um pouco, porque o que você aprendeu, evidentemente, não deu certo. Mas vamos lá. Junto com o Anders Ericsson e com o Sertilhange, a gente agora, nessa mania de achar que o cérebro é tudo, e neurociência, tem gente que chama isso de neuropornografia, que tudo neuro é bonito. Eu vejo aí pelo Facebook, pelo Google, diversos gurus falando, tem o curso de neuromarketing. Puta, que bacana, cara. Mas é a neuropornografia, então agora
agora vai ter neuropornografia nesse vídeo. Vamos falar da neuropornografia por trás da atenção e por trás do trabalho focado. O que faz você prestar atenção? Já pensou nisso? O Daniel Coyle, que escreveu o livro chamado Código do Talento, ele fala que pesquisas mostram que os nossos neurônios, eles são cobertos de uma substância chamada mielina. A mielina, ela cobre os seus neurônios quando você aprende alguma coisa de verdade. Então, por exemplo, tudo que eu tô lendo do Cal Newport, do Deep Work, eu tô vendo aqui, produzindo pra você. E puta, é muito difícil me falar aqui, cara, porque eu tenho que colocar muito do meu conhecimento à prova, muito do que eu absorvi do livro à prova, aqui na frente dessa câmera, falando pra você. Mas aí que entra a importância da repetição no negócio, porque eu li uma vez, eu fiz um script, e daí do script eu tô falando pra você, puta, repetir a mesma coisa 3 vezes, cara. Então será que tem como não aprender? O problema é quando você começa a se distrair no meio. O que o Daniel Coyle fala? Você se distraindo, tem outros neurônios indo aí no seu cérebro. Tocou o WhatsApp agora há pouco com a minha cremosa, minha primeira dama, falando comigo de algumas fotos que ela tirou que estavam muito bonitas. Mas daí o que aconteceu com o meu cérebro, cara? Porra, eu fui ver as fotos, né? Puta, e estavam bonitas mesmo, um excelente fotógrafo. Mas o negócio é o seguinte, bicho, eu acabei de perder o fio da meada. Eu acabei de perder a concentração que eu tava prestando aqui enquanto eu tava gravando esse vídeo pra você, o celular tocou e, meu Deus do céu, onde que eu tava mesmo, né? Você já se sentiu, mas o que eu tava fazendo mesmo? Em qual parte do meu trabalho que eu tava mesmo? Então, a construção de mielina, ela precisa que você tenha trabalho focado, que você tenha essa capacidade de se concentrar sem distrações, porque daí ela vai formar a mielina por volta do seu querido e amado neurônio nas conexões que importam e não nas fotos do final do ano. E daí eu falo pra você do método do professor Adam Grant. O professor Adam Grant foi autor de um livro chamado Originais e outro livro chamado Dar e Receber. São livros best-sellers aí e eu recomendo muito, já li os dois. São livros muito bacanas, são livros baseados em ciência que falam sobre performance. Além de escrever esses 2 livros, o cara é professor da Wharton Business School, da Universidade da Pensilvânia. Imagine você ser professor universitário, pesquisador e autor de 2 best-sellers. Além disso, o cara já publicou mais de 60 artigos científicos. E, cara, escrever um artigo científico com pesquisa, com rigor acadêmico, velho, talvez seja muito mais difícil que escrever um livro. E o cara fez isso. Quantos anos você acha que o cara tem? Opção A, ele tem 80 anos. Opção B, ele tem 70 anos. Opção C, ele tem 60 anos. Opção D, e a correta, ele tem 37 fucking anos, cara. 37 anos, velho. E ele já fez tudo isso, bicho. Agora eu olho pra ele com 27, quase 28 e me falo, né, eu sou um bosta mesmo, né, cara? Mas a questão é a seguinte, ele fez isso num curtíssimo período de tempo, por quê? Porque ele aprendeu a se concentrar, ele aprendeu a prestar atenção. E ele fala que o segredo para a produtividade dele é dividir tudo em lotes. Ele chama disso de lotes de produtividade. O que ele faz durante o ano? Durante o ano ele precisa dar aula na Universidade da Pensilvânia, na Wharton Business School. Então ele pega um semestre, um quadrimestre e pega esse quadrimestre para dar aula. O que ele faz no resto do ano? Bom, o resto do ano ele trabalha nos seus projetos, nos seus livros que ele quer lançar, nos artigos que ele precisa publicar, na vida de pesquisador que ele precisa levar. Quando chega essa parte do ano que ele não tem aula para dar e ele está exclusivamente no cargo de pesquisador dele, ele divide isso em microlotes de produtividade. Mas o que são esses microlotes de produtividade? São semanas de portas abertas, quando ele conversa com todo mundo, quando ele está aberto a e-mails, a mensagens do WhatsApp, a entrar no Facebook, a entrar no Twitter, entrar no Instagram, postar fotinhos, postar stories, enfim. E são outras semanas que ele não está tão aberto assim, ele coloca até um autoresponder, aquele e-mail automático quando você está de férias, e ele fala, não me incomode porque eu não estou no escritório. E ele até conta uma história que teve uma vez que um professor queria falar com ele, um colega mandou e-mail e o e-mail automático respondeu, não estou no escritório. O outro professor respondeu, eu tô vendo, você está no seu escritório, por que você não quer falar comigo? E esse é o tipo de foco que você tem que ter quando você quer ser produtivo. Mas qual que é a primeira lei da produtividade? Vamos pegar os micro e macro lotes de produtividade, junto com o que a gente viu de Anders Ericsson, junto com o que a gente viu do Sertilhange, e vamos pegar e fazer uma lei da produtividade aqui, só pra gente conversar. A primeira e única lei da produtividade é a seguinte: trabalho de alta qualidade é igual tempo vezes foco. Tempo e foco é igual trabalho de primeira, é igual aprendizado. A intensidade, ou seja, o foco que você tem naquilo que você quer aprender, é a chave para você aproveitar o teu
tempo da melhor maneira possível. Maximizar a tua concentração, o teu foco é a chave para tudo que você quer na questão de produtividade, cara. E claro, tempo vezes foco. Quanto mais tempo você mantiver essa intensidade de concentração, esse foco intenso e maravilhoso e magnífico, bicho, você não precisa esperar 10 anos para ser quem você quer. Você não precisa pensar no longo prazo, você pode conseguir o que você quer hoje. É só colocar o trabalho com tempo e foco. Essa é a primeira e a única lei da produtividade. Eu não vejo nenhuma necessidade para outras ferramentas mais, como Getting Things Done, como, enfim, coloque aqui, né, nesse parênteses, a ferramenta de produtividade do momento. E você sabe de uma coisa que eu também sei, eu também sou culpado disso. Pouquíssimas vezes a gente chega e maximiza a nossa produtividade. Poucas vezes a gente chega e maximiza o nosso foco. Cara, a gente senta para estudar, a gente senta para fazer alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz qual é? Tira o celular do bolso ou da bolsa e coloca do lado, justamente do nosso lado, para ele tocar a merda da notificação. E daí quando a gente fica um pouco frustrado, a gente pega o celular para ver o Instagram, a vida das outras pessoas. E daí a gente abre o Facebook, um bando de tiozão e tiazona postando foto de 20 anos atrás. O que acontece quando você faz isso? Você tem resíduos de atenção na sua mente, você fica pensando naquilo que você viu. Se você fica pensando em outra coisa que você estava fazendo e não no trabalho que você quer fazer, cara, você vai conseguir fazer o que você quer? Você vai conseguir chegar onde você quer chegar? É óbvio que não. O multitasking, ele não existe. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Quem ensina isso é a professora Barbara Oakley, da Universidade da Califórnia em San Diego, num curso do Coursera chamado Aprendendo a Aprender. Então, cara, você só pode estar focado em uma coisa. Ela, nesse curso, ela fala, o nosso cérebro tem dois sistemas. Tem um sistema de memória e tem um sistema de atenção de curto prazo, bicho. E você não consegue pegar esse sistema de atenção de curto prazo e fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou é uma ou é outra, senão você vai fazer as duas de uma merda. Vai ficar ruim, vai ficar uma bosta, ninguém vai gostar, ninguém vai ganhar nada com isso e você vai ficar lá, ó, chupando o dedo, bicho. Mas agora, você pode até chegar e me perguntar, ai, Caio, mas eu conheço empresas maravilhosas que têm escritórios abertos, que todo mundo trabalha junto e todo mundo se atrapalha e todo mundo conversa e todo mundo troca mensagens e todo mundo troca e-mails e não sei o que. Tá, vamos falar então de grandes executivos. Vamos falar do Jack Dorsey, que é presidente e CEO do Twitter. Ele não consegue fazer trabalho focado. Você veja, como qualquer presidente de qualquer empresa, porra, é muito difícil pegar o cara sentado por 4 horas no dia lendo alguma coisa ou produzindo alguma coisa sem entrar numa reunião, sem a secretária ligar, sem acontecer alguma coisa, sem ter um fogo para apagar. Ele tem pelo menos, o Jack Dorsey tem pelo menos 5 reuniões por dia, cara. Imagine o nível dessas reuniões. Ele trabalha em pé com todo mundo, ele fez aquelas mesas em pé para trabalhar, que são teoricamente ergonômicas, para todo mundo ver ele trabalhando. Isso é maravilhoso, isso é muito bonito. Isso é trabalho focado? É claro que não, cara. Isso não é trabalho focado. Mas veja o seguinte, ele faz um trabalho fácil ou difícil? O trabalho do CEO do Twitter é um trabalho fácil? Fácil de ser replicado? Fácil de ser substituído por um robô daqui a 10 anos? Ou é um trabalho extremamente difícil que você precisa de, primeiro, muita experiência, segundo, muito conhecimento, terceiro, muitos contatos e quarto, muito colhão também para tomar umas decisões? Ele é muito bem recompensado pelo trabalho que ele faz financeiramente. O trabalho dele, na verdade, o trabalho de qualquer CEO e qualquer executivo, qualquer presidente de grande empresa ou até o empresário de uma pequena empresa é tomar decisões e decisões rápidas, certas e usando a experiência que eles têm. Então é melhor que o Jack Dorsey, que o CEO do Twitter, ou que o Mark Zuckerberg, ou que o finado Steve Jobs tome decisões de uma maneira que ele use a experiência dele, entendeu? Em outras palavras, cara, se você é um executivo de uma grande empresa, porra, talvez você não precise fazer trabalho focado. Tem outras profissões também, tipo, se você é um vendedor, talvez você também não precise fazer trabalho focado dessa maneira que eu tô falando. Você não trabalha com conhecimento, trabalha com experiência, trabalha com a tua garra, com a tua gana, com o teu coração. Você vai lá, é frustrante, tem que ligar, daí assiste um vídeo motivacional, tal, e daí você
você vai fazer o teu trabalho. Mas, cara, se você não tá dentro dessas categorias de presidentes de grandes empresas ou pequenas empresas, até, enfim, empreendedores, ou se você não tá na categoria de vendedores, eu acho que você só tem a ganhar fazendo o trabalho focado, porque com certeza você é um trabalhador do conhecimento. Você precisa sim produzir mais, você precisa sim aprender mais. Eu aposto que você, estando nessas categorias de presidente de empresa, de empresário, de empreendedor, de vendedor, você vai ganhar sim se você fizer um pouco de trabalho focado durante o dia. Eu todo dia acordo às 5 horas da manhã, entre 4h30 e 5h30 da manhã, fico lendo, cara, fico lendo enquanto o mundo tá dormindo, fico lendo até umas 7 horas da manhã, que é a hora que eu começo a levantar e ir pra academia. Então eu acho que todo mundo tem a ganhar com o trabalho focado. Você não precisa estar conectado 24 horas por dia, 7 dias por semana, cara. Você não precisa responder as mensagens do WhatsApp na hora, você não precisa responder todos os e-mails que você tem na hora. Eles podem esperar um pouquinho. Você já ouviu falar do Scrum, que é uma nova metodologia ágil de projetos por aí? Cara, o Scrum faz exatamente isso, bicho. As reuniões são em pé para todo mundo ficar desconfortável, para ser um troço rápido mesmo e para daí a galera ir trabalhar mesmo, bicho. Pra galera ir produzir, ir aprender, ir atrás do que eles precisam. Não tem reuniões longas de decisão, né? Não, velho. Taca-lhe pau, entendeu? O foco é no aprendizado e na produção. Então, da próxima vez que você não se sentir produtivo, assim, lembra que a produtividade, ela só tem uma primeira e única lei, cara. Tempo vezes foco. Foque no que você está fazendo por um longo período de tempo e pronto, você será uma pessoa produtiva. Agora, se você estiver pegando demais no celular ou respondendo qualquer emergência não emergencial aí que aparecer no teu caminho, você vai continuar na mesma, beleza? Dá uma curtida aqui no vídeo se você gostou, se inscreva no canal, né? A gente tem vídeos aqui novos toda semana e a perspectiva é que a gente aumente, né, essa quantidade de vídeos, e é muito importante para mim que você esteja assistindo isso, cara. Para mim é um reconhecimento assim que eu não consigo descrever. Então muito obrigado por ter assistido, eu espero muito ter colaborado com a sua vida e sua produtividade. Meu nome é Caio, valeu, tamo junto.